Minha irmã entrou pela minha porta numa terça à tarde, com 3 malas e uma criança em cada braço, sem avisar, sem bater, como se aquilo já fosse dela há muito tempo. Parou no meio da minha sala, olhou ao redor como quem avalia móveis para vender e soltou, sem cerimônia, que queria o quarto principal para Lily. Eu estava na cozinha, segurando uma caneca de café que eu mesma tinha comprado, dentro de uma casa que eu tinha pago com 15 anos da minha vida. Em vez de reagir, só servi um café para ela e respondi calma que ela podia escolher qualquer quarto. Bridget colocou as crianças no chão e Lily, de 7 anos, foi direto pelo corredor abrindo portas como se explorasse um lugar novo, e Jack, de 4, ficou sentado no meu sofá me encarando como se eu fosse uma professora substituta que ninguém tinha avisado. Faz sentido, já fazia tempo que eu não via nenhum dos dois, desde o Natal que mal durou. Eu e o Keith terminamos, Bridget disse enquanto tirava o casaco e jogava sobre a cadeira da minha mesa de jantar, falando em instabilidade como se fosse um produto recém-descoberto. O café ainda estava quente quando ela perguntou quanto tempo poderia ficar, e eu respondi que o quanto fosse necessário, sem perguntar o que isso significava, porque eu já sabia mais do que ela imaginava 3 dias a mais, para ser exata embora ela ainda não precisasse saber disso. Meu nome é Ren, tenho 37 anos e moro nesta casa em Durham, na Carolina do Norte, há 15 anos, com 180 parcelas de hipoteca pagas, cada centavo meu, como eu sempre repeti, pro banco, para mim mesma, pro Irving quando ele trouxe a caixa de ferramentas para minha casa, e para cada parede que eu mesma consertei, lixei ou reconstruí. 3 dias antes da chegada da minha irmã, eu estava reformando o banheiro, finalmente mexendo nele depois de 8 anos deixado de lado, quando ao quebrar parte da parede com um martelo um envelope pardo apareceu escondido entre as vigas, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Eu li tudo, palavra por palavra, depois coloquei de volta, cobri o buraco com papelão e fui dormir sem conseguir pregar o olho. Foi quando Lily apareceu na porta da cozinha dizendo que a mãe dela tinha escolhido o quarto do fim do corredor, o maior, que segundo ela seria deles, dela e do Jack, enquanto eu corrigia dizendo que aquilo era o quarto de hóspedes com cortinas novas, e ela me olhou com aquela seriedade de criança que começa a perceber que adulto nem sempre fala a verdade. Quando disse que talvez ficassem por um tempo, respondi que a mãe dela dizia muitas coisas, e ela seguiu pelo corredor até o banheiro, parou. Ao ver a parede aberta e o pó de gesso espalhado no chão, como se tivesse acabado de descobrir que aquela casa também tinha segredos. O buraco na parede do banheiro estava coberto com papelão preso com fita, escondendo exatamente o lugar de onde o envelope tinha sido retirado. Lily apontou e perguntou, com aquela curiosidade direta de criança, se ali morava algum monstro. Eu respondi, sem tirar muito peso da voz, que era algo assim. Enquanto isso, Bridget já tinha subido. Eu ouvia portas de armário abrindo e fechando, a água da torneira ligando e desligando no banheiro, como se ela estivesse testando tudo, ajustando o ambiente à própria medida, como sempre fez. Bridget sempre foi assim, não por crueldade, mas por convicção. Ela não entrava em um lugar, ela reorganizava o lugar. Em jantares de família, mudava o centro da mesa antes mesmo de sentar. Na minha formatura da faculdade, disse que meu chapéu estava torto. Nossa mãe era igual. Pequenos gestos, pequenas correções, como se o mundo precisasse ser ajustado o tempo todo para ficar certo. Naquela casa, cada detalhe tinha passado por mim ao longo de 15 anos, amostras de tinta, peças de encanamento, manhãs de sábado com as janelas abertas e ninguém me pedindo nada. Perto da porta de entrada, havia uma chave reserva pendurada num gancho de metal gasto, colocada ali no dia em que me mudei e que nunca foi usada por ninguém, nem pela minha mãe quando era viva, nem pelo Irving, mesmo ele deixando a caixa de ferramentas no meu corredor, e muito menos pela Bridget. Meu celular vibrou com uma mensagem dele: "Quer que eu vá aí?" Eu respondi rápido: "Ainda não. Preciso ver uma coisa primeiro." Ele não perguntou o quê, porque o Irving é carpinteiro e entende bem que algumas paredes são derrubadas e outras ficam de pé até você ter certeza do que existe atrás delas. Ele esperaria. Bridget desceu depois, já de moletom e camiseta, sinal de que pelo menos uma mala já tinha sido aberta. Abriu minha geladeira, pegou o suco de laranja e bebeu direto da embalagem, como se ainda estivesse em casa. Comentou que eu ainda mantinha as cortinas da nossa mãe no quarto de hóspedes, dizendo que achava que eu já teria mudado tudo. Eu só respondi que tinha mudado o que precisava ser mudado. Ela me encarou por alguns segundos, procurando alguma coisa no meu rosto, raiva, talvez, ou alguma permissão que eu não estava disposta a dar.
Fiquei ali parada na minha cozinha, com a lembrança do envelope ainda fresca na cabeça e poeira de gesso no chão do banheiro, e sorri de leve. Bem-vinda de volta, Bridget. Ela sorriu de volta, sem desconfiar de nada. Lá fora, o sol já caía atrás do carvalho que eu mesma podei no outono passado. A luz da varanda acendeu sozinha, instalada por mim depois de um tutorial assistido às 2 da manhã. Minha casa, minha instalação, minha luz. Mas, escondida atrás do papelão na parede do banheiro, ainda havia uma carta dizendo outra coisa. E em 3 dias, minha irmã ia descobrir que tudo que nossa mãe tinha contado para nós duas não passava de uma mentira bem construída. Máscara contra poeira no rosto, óculos de proteção, martelo firme na mão. Aquele banheiro já era um incômodo antigo azulejo verde, feio desde o dia em que o antigo dono instalou, parecia coisa de consultório dentário dos anos 80. 8 anos olhando aquilo todo dia, 8 anos repetindo para mim mesma no mês que vem eu resolvo, até que naquele dia o martelo finalmente encostou na parede. A primeira fileira saiu inteira. A segunda quebrou junto com o rejunte. Na terceira, tudo mudou. Atrás do azulejo, do painel de apoio, bem entre as vigas da parede, havia um espaço minúsculo menor que uma caixa de sapato. E ali, perfeitamente escondido, estava um envelope pardo. Amarelado nas bordas, lacrado com uma fita já quebradiça pelo tempo. Na frente, 2 palavras escritas à mão fizeram meu peito travar antes mesmo da minha cabeça entender, para Ren. Era a letra da minha mãe. Minha mãe, que estava morta havia 8 anos. Aquele envelope estava ali antes mesmo do azulejo ser colocado. Talvez antes do próprio revestimento. Talvez desde o dia em que ela me ajudou a me mudar, passando horas nesse mesmo banheiro, régua na mão, lápis marcando onde ficaria o suporte da toalha, como se estivesse organizando cada detalhe com calma demais para ser só coincidência. Ela tinha escondido aquilo de propósito. Dentro de uma parede que ela sabia que um dia seria aberta. A carta tinha 2 páginas. A letra dela começava firme no topo e ia ficando mais solta embaixo, como se a pressa ou alguma emoção tivesse tomado conta. Ou as 2 coisas. O que estava escrito ali reorganizou tudo o que eu acreditava sobre a minha vida adulta. Mas o que mais me derrubou não foi isso, foi uma única linha. Eu li, larguei o papel na beira da banheira e fiquei sentada no chão por uns 20 minutos sem conseguir me mexer. O valor da entrada da minha casa não veio só das minhas economias. 40% tinha saído de uma conta controlada pela minha mãe. Dinheiro que eu nunca soube que existia. Dinheiro que, segundo a carta, tinha vindo do meu pai. Warren Calavai. O homem que foi embora quando a Bridget tinha 11 anos e eu 14. O homem cujo nome minha mãe pronunciava como se fosse uma previsão do tempo ruim, algo que aconteceu, deixou estrago, e desapareceu. Você já teve orgulho de algo por anos e, de repente, encontrou um detalhe pequeno o suficiente para desmontar tudo? 15 anos. 180 parcelas. Tudo é meu. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Exceto que não era tudo. Naquela noite de sábado, depois de reler a carta 2 vezes, depois de devolvê-la à parede e cobrir o buraco com papelão, depois de tomar banho em outro banheiro porque aquele já parecia contaminado dentro da minha cabeça, eu sentei na mesa da cozinha e fiz uma lista, o que a carta dizia, o que podia ser confirmado, por onde começar. Segunda-feira, 9h15. Agência da First Mutual em Dura. O gerente de crédito era jovem, talvez uns 25 anos, com um crachá escrito Terrence. Ele abriu o arquivo da hipoteca original de 15 anos atrás e virou a tela para mim. Aqui está o depósito inicial, disse ele. E aqui está a conta de origem do restante da entrada. O número na tela não era pequeno. E a conta de onde tinha saído aquele dinheiro não era minha. De quem é essa conta? Perguntei, com a voz mais controlada do que eu me sentia. Terrence não fazia ideia de que, naquele instante, estava ajudando a desmontar a base da minha vida inteira. Ele só estava fazendo o trabalho dele. Parece que foi uma transferência de terceiros, de uma tal Loretta Calavai. Minha mãe. Terrence desceu a tela do computador com calma, como quem não percebe o peso do que está mostrando. E também tem uma documentação de coassinatura no arquivo original. Você quer cópia disso também? Coassinatura. Minha mãe tinha assinado junto. 15 anos atrás,
Quando o agente da hipoteca me colocou na frente daqueles papéis, ela estava sentada ao meu lado, com um blazer azul marinho, sorrindo daquele jeito seguro e dizendo: "Isso aqui é tudo seu, querida." E, em algum lugar no meio das letras pequenas, o nome dela também estava ali. Sim, eu respondi. Quero cópia de tudo. A volta para casa levou 11 minutos. Normalmente levava 8. Os 3 minutos extras foram passados parada no estacionamento de uma farmácia, com o motor ainda ligado, olhando para uma pasta cheia de documentos que provavam uma coisa simples e devastadora ao mesmo tempo: minha mãe tinha mentido. Não era uma pessoa ruim. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo pior. Não era maldade. Era precisão. Organização. Afeto misturado com segredo. Ela tinha escondido um envelope dentro de uma parede, assinado uma hipoteca por baixo dos panos e repetido para mim, com a maior naturalidade do mundo: cada centavo é seu. Sabendo que não era. A casa estava silenciosa quando voltei. Bridget ainda não tinha chegado e isso só aconteceria na terça. O banheiro continuava destruído, o papelão ainda preso com fita cobrindo o buraco na parede, e a carta ainda lá dentro, escondida como se nada tivesse mudado. Na bancada da cozinha, ao lado da fruteira, estava a caixa de joias da minha mãe. Madeira de roseira, dobradiças de latão, um pequeno arranhão na tampa que Bridget fez em 2006 quando derrubou ela da comoda. Depois do funeral, ninguém quis ficar com aquilo. Bridget disse que era triste demais. Um primo sugeriu doar. Então ela veio parar comigo. E ficou ali. 8 anos. Sem nunca ser aberta. Eu fiquei parada na cozinha, chaves ainda na mão, a pasta do banco sobre a mesa, olhando para aquela caixa como se ela fosse uma porta que eu sempre passei na frente sem perceber que podia estar destrancada. Minha mão chegou a se mover. Mas parou no meio do caminho. Ainda não. Naquela noite, Irving veio até a casa. A gente comeu comida pedida fora na varanda. Ele falou de um trabalho em Chapel Hill, de um cliente que queria madeira de nogueira mas só tinha orçamento para pinho. Coisas simples. Coisas normais. O tipo de conversa que te engana por alguns minutos, fazendo você esquecer que existe uma carta escondida dentro da sua parede mudando toda a matemática da sua vida. Você tá quieta hoje, ele comentou, sem insistir. Pensando em paredes. Ele só assentiu. Irving não força nada. Ele constrói e espera a madeira mostrar o que ela quer ser. Foi isso que me fez confiar nele desde o começo. Algumas pessoas preenchem o silêncio. Ele deixa o silêncio respirar. Algumas paredes, eu disse, a gente derruba de propósito. Ele olhou para mim por um tempo. E outras, pelo visto, nem eram suas para começo de conversa. Ele pegou o hashi como se aquilo fosse só mais uma conversa qualquer. Parece problema de terça-feira. Era sábado. Terça ainda estava a 3 dias de distância. Ele não fazia ideia de como estava certo. Naquela terça-noite, Bridget já dormia no quarto de hóspedes, com as 2 crianças encolhidas junto dela, como se estivessem tentando segurar a casa no lugar sem saber que ela já tinha começado a se mover. A casa estava naquele tipo de silêncio que não é ausência de som, é excesso de gente fingindo que nada está fora do lugar. Todo mundo ali dentro parecia andar em volta das próprias verdades sem encostar nelas. Eu fiquei sentada na varanda dos fundos com o celular na mão por 11 minutos antes de finalmente discar. O nome estava salvo como Warren. Não Ampai, não Ampapai. Só Warren. Como um encanador que veio uma vez, fez um serviço aceitável e nunca mais apareceu. Chamou 4 vezes. Atendeu uma mulher. Phyllis. A esposa dele. A segunda esposa. Para ser justa, ou pelo menos precisa, minha mãe provavelmente diria que ela era a esposa de verdade dele agora, e que nós éramos só o que sobrou depois que ele foi embora. Hein, a voz dela veio surpresa, mas não assustada. Era o tipo de voz de alguém que já esperava que a vida vez ou outra trouxesse problemas inesperados e tinha decidido lidar com tudo isso com chá e firmeza. Tá tarde, querida. Tá tudo bem? Tá. Posso falar com Warren? Uma pausa. O som de uma TV sendo mutada. Passos no fundo. E então a voz dele. Cautelosa. Fina.
Aquele tipo de voz que alguém usa quando é chamado por alguém que não liga há muito, muito tempo. Hein? Warren. Ficamos alguns segundos sem falar nada. Em algum lugar de Roanoke, na Virgínia, meu pai estava de pé num corredor, provavelmente de meias. E em Durham, Carolina do Norte, eu estava sentada numa varanda que minha mãe tinha ajudado a pintar anos atrás. Entre nós, 4 horas de estrada. E 22 anos de história que eu estava começando a suspeitar que tinham sido contados do jeito errado. Eu achei uma coisa na casa, eu disse. Na parede do banheiro. Ele não perguntou a qual casa. Não havia dúvida de qual a ela aquilo envolvia. E o que dizia? Me diz você. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Alguma coisa se mexeu do lado dele, uma gaveta abrindo, o som metálico de uma chaleira no fogo. Phyllis provavelmente estava ali perto, ouvindo tudo, próximo o suficiente para segurar ele caso a conversa começasse a desmoronar alguma coisa. Hein, ele disse, mais baixo. Sua mãe me fez prometer. Ela tá morta. Silêncio. Warren, ela tá morta há 8 anos. Promessa não expira. Aquilo bateu nele de um jeito visível até pelo telefone. Bom, ele respondeu depois de um tempo. Era pra bater. Ele respirou. Não fundo. Mas como alguém que volta à superfície depois de ficar tempo demais segurando o ar. O valor da entrada, ele disse. 40%, foi eu que paguei. Pronto. Estava ali. A mesma coisa que a carta dizia. A mesma coisa que o banco mostrou em números frios e impessoais. Mas ouvir da boca dele era diferente. Papel é uma coisa. A voz de um pai confirmando que a base da sua vida inteira foi construída em cima de uma versão editada da verdade é outra completamente diferente. Por quê? Eu perguntei. Porque sua mãe pediu. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. Ele hesitou. Ela me pegou, ele continuou. Você sabe, aquela parte. O caso. Uma vez. Uma mulher. Uma noite horrível que eu passei os últimos 22 anos pagando. E sua mãe disse que queria você fora. Disse que, se eu sumisse sem fazer escândalo, ela não contava os detalhes para vocês. E que tudo que eu precisava fazer era pagar. Pagar o quê? 40% da casa, mais uma pensão mensal. Os depósitos iam para a conta dela. Não para a sua. Ela lidava com tudo. Ela disse que era melhor assim, ele continuou. Mais limpo. Mais limpo. Minha mãe era obcecada por essa palavra. Uma casa limpa, um término limpo, uma história limpa. Tudo dobrado, guardado e passado pano por cima, como se isso apagasse o que estava embaixo. Inclusive os cheques mensais. Quanto tempo isso durou? Eu perguntei. 8 anos de hipoteca, e 8 anos antes disso. 16 anos, mais ou menos. Pra conta dela. Sim. E ela te dizia que eu estava pagando isso sozinha. Ele não respondeu. Não precisava. A gente já tinha entendido. Minha mãe pegava o dinheiro dele, passava por dentro das próprias contas, e me entregava uma hipoteca com a frase em cada centavo é seu na boca e uma com a assinatura escondida em algum armário de arquivo. Tem mais, ele disse depois de um tempo. A voz mudou. Ficou mais baixa, como se ele tivesse se afastado de alguém na casa, como se a Phyllis não pudesse ouvir aquela parte. Eu também mandei dinheiro para Bridget. A varanda rangeu sob mim. O vento passou pelo carvalho. Um cachorro latiu 2 casas à frente. Sons normais. Tudo perfeitamente normal, exceto o que tinha acabado de ser dito. Você mandava dinheiro para Bridget todo mês, através da sua mãe? Eu perguntei. Mesma conta. Sua mãe dizia para ela que era uma poupança. Dinheiro que ela tinha separado ao longo dos anos. Bridget nunca soube que vinha de mim. Bridget. A mesma que apareceu na minha porta com 3 malas e a segurança de quem achava que tinha sobrevivido sozinha a tudo. A mesma que dizia eu e o Keith acabamos como se fosse uma novidade universal. A mesma que tinha sido sustentada, em silêncio, por dinheiro do pai que ela acreditava ter abandonado às 2.
Bridget sabe disso? Eu perguntei. Não. Sua mãe disse que era melhor vocês duas não saberem. Melhor. Mais limpo. Cada centavo meu. O vocabulário de uma mulher que achava que controlar a história era o mesmo que dizer a verdade. Warren, eu disse. Sim. Quantas cartas ela escreveu? O silêncio que veio depois não era igual aos outros. Não tinha culpa, nem cautela. Tinha outra coisa. Medo. Sua mãe escrevia cartas para todo mundo, ele disse. Para a irmã dela, para a vizinha, para a amiga da faculdade, para mim, para você. Cada uma dizia uma coisa diferente. Eu não falei nada. Ela tinha versões, Ren. Versões da verdade para cada pessoa que importava para ela. Versões. Como atualizações de software. Como se cada pessoa na vida da minha mãe estivesse rodando um sistema diferente, e ela fosse a única que tinha acesso ao código-fonte. Eu devia ter te contado, ele continuou. Depois que ela morreu, depois do funeral, todo aniversário eu pensei em te ligar. Em te falar. Em todas as vezes. Mas não falou. Não. Por quê? Porque ela pediu. Porque eu devia isso a ela. E porque eu tinha medo de você me odiar mais pela verdade do que pelo silêncio. Eu olhei para a porta dos fundos. Pelo vidro, dava para ver o corredor. A jaqueta da Bridget jogada na cadeira. Os sapatos da Lily perto da escada. Na bancada da cozinha tinha a mamadeira do Jack, com tampa de dinossauro, encostada exatamente ao lado da caixa de joias da minha mãe. Dois mundos que não deveriam dividir o mesmo espaço. Eu não te odeio, Warren, eu disse. E era verdade o que, de algum jeito, me surpreendeu. Ódio exige certeza. E eu não tinha certeza de nada naquele momento. Só perguntas. Não estou pronta para continuar essa conversa, falei. Não hoje. Tá. Pausa. Mas, Warren. Sim. Você precisa saber que a Bridget está aqui. Na casa. Ela chegou hoje com as crianças. Silêncio. Ela acha que essa casa também é dela. Por causa de uma carta que a nossa mãe escreveu para ela. Uma carta diferente, com outra versão da verdade. Do outro lado, nenhum som por alguns segundos. Ah, Loretta, ele sussurrou. Não para mim. Para ela. Para a memória de uma mulher que conseguiu começar uma guerra entre duas filhas sem nunca sair de dentro de uma parede de banheiro. Eu desliguei. Coloquei o telefone virado para baixo no parapeito da varanda e fiquei ali um tempo sem fazer nada. Dentro da casa, a luz do corredor ainda estava acesa. Provavelmente Bridget tinha deixado ligada para as crianças. Ela sempre deixava luzes acesas. Minha mãe vivia reclamando disso. Luz gasta dinheiro, Bridget. Apaga isso. Como se a conta de energia fosse o maior problema da casa. Como se o que realmente ficava ligado nessa família fossem lâmpadas, e não mentiras. No dia seguinte eu ia sentar na mesa do café da manhã com a minha irmã. Ela ia colocar cereal para os filhos, beber suco de laranja direto da caixa e falar de escola como se tivesse planos de ficar ali para sempre. E eu ia sorrir. Ia observar. E ia decidir o momento exato de abrir o envelope. Porque a pergunta já não era mais o que a minha mãe tinha feito. A pergunta era, quanto a minha irmã já sabia? Na manhã de quarta, Bridget fez panquecas. Não perguntou. Não ofereceu. Só apareceu na minha cozinha às 7h15 com farinha no pulso e uma espátula na mão, como se já conhecesse o lugar há anos. Como se fosse dela. Jack estava sentado na mesa desenhando com giz de cera. Lily lia um livro de capítulos, mexendo a boca em silêncio. Um pé calçado, o outro não. Você organiza as especiarias em ordem alfabética, Bridget disse, apontando com a espátula para a prateleira acima do fogão. Quem faz isso? Gente que tem cozinha, respondi. Ela riu. Uma risada de verdade, não aquela coisa polida de reunião de família. Por um segundo, parecia a Bridget de antes a menina que roubava a cobertura de bolo quando nossa mãe virava as costas. A Bridget de 11 anos. Antes de tudo virar outra coisa.
As panquecas estavam boas. Melhores que as minhas. Ela usou essência de baunilha e uma pitada de canela. Coisa que nossa mãe fazia e que a gente nunca comentava. Porque falar disso sempre parecia perigoso demais, como pisar no mesmo rachado do chão por anos sem nunca deixar o pé cair de verdade. Ren, ela disse, colocando um prato na minha frente. A gente pode falar sobre a casa? Agora não. Ela olhou de canto para as crianças. Lily fingia ler, mas os olhos tinham parado de se mover. Crianças ouvem tudo. Hoje à noite, depois que elas dormirem, a gente conversa. Pode ser? Ela sorriu daquele jeito cuidadoso, quase agradecido, mas com uma confiança leve demais, como quem já acredita que está vencendo uma discussão que ainda nem começou. O dia seguiu com essa tensão quieta espalhada pela casa. Bridget levou as crianças ao parque da Gear Street. Voltou com mancha de picolé na camiseta do Jack e um formulário de biblioteca preenchido pela metade para Lily. Ela não estava só passando por ali, ela estava se instalando. Aos poucos, sem pedir licença ao tempo. Toalhas já tinham gancho definido, talheres já tinham lugar certo, e ela já tinha perguntado para a vizinha sobre o dia da coleta de reciclagem. Cada gesto pequeno parecia um tijolo. E todos diziam a mesma coisa: isso não é temporário. Depois do almoço, o Irving passou. Trouxe um bloco de lixa para o acabamento do banheiro, ficou no corredor com poeira de madeira nas botas e olhou para a fileira de sapatos da Bridget perto da porta. Ela tá se acomodando, ele disse baixo. E acha que tem motivo para isso. E tem? Essa era sempre a pergunta por trás de todas as outras. Bridget tinha um motivo real para estar ali? A carta da minha mãe dizia que sim. Os registros do banco diziam talvez. A hipoteca que eu paguei por 15 anos dizia com toda certeza que não. Mas entre essas versões todas, existia alguma coisa ainda sem nome. E naquela noite eu ia descobrir o quão perto minha irmã já estava dela. 20h45, crianças dormindo. Bridget desceu com um copo d'água e sentou na minha frente na mesa de jantar. A luz do teto estava forte demais para esse tipo de conversa, então eu tinha deixado só o abajur do canto ligado. Mais suave. O tipo de luz que permite verdades que não sobrevivem sob lâmpadas brancas. Quando a mãe morreu, Bridget começou, girando o copo devagar entre os dedos, ela deixou uma coisa comigo. A caixa de joias ficou para você, eu respondi, testando o terreno. Não é isso. Pausa. Uma carta. Meu peito fez um movimento estranho, como se uma porta tivesse se fechado dentro de um cômodo que eu nem sabia que estava aberto. Ela escreveu antes de ficar doente, ou talvez logo depois do diagnóstico. Antes do tratamento começar. Me deu fechada. Disse para eu não abrir até eu precisar. Bridget abaixou o olhar. Quando o Keith saiu, eu achei que era isso. E o que tinha nela? Ela se levantou, foi até o quarto de hóspedes e voltou com uma folha dobrada. O mesmo papel. A mesma letra. A mesma tinta azul. 2 cartas da mesma mulher. 2 filhas. 2 esconderijos diferentes. Ela abriu em cima da mesa e empurrou na minha direção. Uma página só. Mais curta que a minha. A letra mais apertada, mais controlada, como se minha mãe tivesse ensaiado cada palavra antes de decidir escrevê-la. O começo era exatamente o que se esperaria de uma mãe falando com a filha mais nova: seja forte, confie em você, a casa sempre vai estar aqui. Mas o último parágrafo me congelou. Você e sua irmã fizeram um acordo anos atrás. Ela sabe disso. Ela concordou que a casa seria sempre um lugar seguro para nós duas. Se você precisar voltar, volta. A porta vai estar aberta. Sempre foi esse o combinado. Sua irmã sabe. Ela aceitou. Eu li aquilo uma vez. Depois outra. E então parei. Não. Não tinha acordo nenhum. Não tinha combinação nenhuma. Não tinha pacto nenhum. Só tinha uma mulher escondendo um envelope dentro da parede do banheiro, e outro envelope dentro da gaveta da filha, entregando versões diferentes da mesma história para cada uma de nós, como se a verdade pudesse ser dividida em pedaços sem quebrar ninguém. Bridget estava me olhando. Você sabia, ela disse.
Não era pergunta. Não é? Minha mãe disse que você sabia. Se eu fosse honesta naquele segundo, a conversa terminava ali. A resposta verdadeira era simples e destrutiva: minha mãe mentiu para você, mentiu para mim, mentiu para todo mundo. E a única pessoa que tinha todas as versões era uma mulher morta que escondia a verdade dentro das paredes. Mas alguma coisa me segurou. Não foi estratégia. Não foi medo. Foi outra coisa, mais antiga, mais difícil de nomear. O jeito que minha irmã me olhava. Como alguém que dirigiu quase 500 quilômetros com 2 crianças e 3 malas, confiando numa promessa feita por uma morta, e que agora estava sentada sob a luz amarela da cozinha esperando a única resposta que importava. Você sabia? Eu respirei. A gente vai falar disso, eu disse. Amanhã. Tudo. Mas hoje eu preciso pensar. Bridget me encarou por alguns segundos. O que ela viu ali foi suficiente. Ela assentiu. Pegou o copo. E subiu. A casa foi se acomodando de novo. Canos esfriando. Tábuas estalando. Aquele tipo de som que a casa faz quando está digerindo o peso das pessoas dentro dela. Eu fui até o banheiro. Fiquei parada na porta. A reforma ainda estava pela metade. Azulejos arrancados, a placa de apoio exposta, o papelão ainda preso com fita cobrindo o buraco onde o envelope tinha aparecido. As ferramentas no chão. O nível encostado na pia. O cheiro de poeira de gesso misturado com madeira antiga, e um leve perfume de lavanda. O perfume da minha mãe. Impossível. Fazia 8 anos. Mas luto tem esse tipo de crueldade com os sentidos. E ali, naquele batente de porta, uma coisa ficou clara e mudou tudo. Minha mãe construiu uma história. Para mim, ela disse, eu fiz tudo sozinha. Para Bridget, ela disse, a porta sempre vai estar aberta. Pro meu pai, ela disse, pague e desapareça. Para cada um de nós, ela entregou exatamente o papel que precisávamos acreditar. E a gente atuou perfeitamente. Por 22 anos. Eu olhei para o buraco na parede onde a carta tinha ficado escondida, como se aquilo fosse um pilar estrutural por trás de uma parede falsa. E então entendi outra coisa. Eu também fazia isso. Cada centavo meu. Era a minha versão. Minha narrativa. A história que eu repetia para mim mesma, pro Irving, pro banco, toda manhã, enquanto lixava madeira ou refazia uma instalação elétrica. A mulher que construiu tudo sozinha. Só que não era totalmente verdade. Não era uma mentira cruel. Era pior. Era uma mentira confortável. Quase perfeita. Do mesmo tipo que a minha mãe sabia fabricar. E ali, parada no banheiro dela, dentro da casa dela, eu percebi. Ela controlava a história. E sem perceber, eu também estava controlando a minha. Em que momento guardar um segredo para proteger alguém começa a ser, na verdade, guardar um segredo para se proteger? Eu puxei o papelão da parede, tirei o envelope de lá de dentro, sentei no chão do banheiro com as costas encostadas na banheira e reli a carta da minha mãe mais uma vez. Depois peguei uma folha em branco da minha mesa de desenho, encontrei uma caneta e escrevi uma única linha, com a minha própria letra, logo abaixo das palavras dela. No dia seguinte, o envelope ia para a mesa. No dia seguinte, minha irmã ia ler tudo. No dia seguinte, a história que minha mãe construiu começaria a desabar. E o que sobrasse teria que ser real. Sem versões. Sem acordos que nunca aconteceram. Sem portas sempre abertas criadas por uma mulher morta que já não tinha mais direito de prometer nada. Só a verdade. Das duas. De todas. Quantas fossem existir. Na quinta-feira, o envelope ficou na minha mesa de trabalho a manhã inteira, como uma granada com o pino já meio puxado. Bridget passou a manhã na mesa da cozinha com o laptop aberto, procurando apartamentos na região de Durham, pelo menos era isso que a tela mostrava. Mas a aba atrás dela, a que ela achava que eu não ia ver quando passei com o café, era um fórum de dúvidas jurídicas. A busca estava ali, exposta. Uma promessa verbal de pai ou mãe falecido pode ser usada como garantia de direito sobre um imóvel? Ela não estava só se instalando. Ela estava montando um caso.
Ao meio-dia, eu já tinha decidido. Não por causa do laptop. Por uma coisa menor. Bridget tinha movido a fruteira da bancada para a mesa. Uma coisa boba. Quase invisível. Mas não é o tipo de coisa que uma visita faz. É o tipo de coisa que alguém faz quando já está começando a acreditar que a cozinha também é dela. Depois do almoço, Lily e Jack foram para a casa da vizinha. June, uma senhora aposentada que tinha adotado as crianças da Bridget com uma urgência quase emocional de avó distante, ofereceu ensinar a Lily fazer pulseiras da amizade. Bridget aceitou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A casa ficou vazia. 2 cadeiras. Uma mesa. Um envelope. Senta, eu falei. Bridget sentou. Ela estava usando um dos meus suéteres, o de cachemir cinza que o Irving me deu no último Natal. Ela não pediu emprestado. Provavelmente nem pensou nisso. Ou pensou, e não achou que isso fosse importante. Antes de te mostrar uma coisa, eu disse, preciso que você me diga a verdade. A verdade inteira. Não a versão ensaiada. Não a versão que parece funcionar melhor. A real. Que verdade? Ela perguntou. Sobre o que a mãe te prometeu. Sobre por que você realmente veio. Sobre o que você acha que tem direito de ter. A palavra direito caiu na mesa como um estalo. O maxilar dela travou. Bom. Mandíbula tensa sempre entrega mais do que a boca. Ela me escreveu uma carta, Bridget disse depois de um segundo. Antes de morrer. Disse que essa casa sempre seria um lugar seguro para nós duas. Ela respirou. Disse que você sabia do acordo. E que você tinha aceitado. Que acordo? Eu perguntei. Bridget me olhou. Que a casa era das 2 filhas dela. Para eu manter a casa, cuidar dela, pagar a hipoteca, e que, se um dia eu precisasse voltar, a porta estaria aberta. Ela disse que isso era entendido entre nós duas. Que esse era o acordo. Bridget falou a palavra acordo com um peso quase jurídico, como se estivesse citando um contrato. Como se a fala de uma mulher morta, escrita em papel guardado numa gaveta, tivesse força legal. Como se uma promessa sussurrada entre mãe e filha num quarto de hospital pudesse anular 15 anos de prestações, imposto, e concertos feitos de madrugada. E você acreditou nisso? Eu perguntei. Ela era minha mãe? Justo. Cruel, mas justo. Porque eu também tinha acreditado. Outra carta. Outra mentira. Mesma mulher. Tá, eu disse. Agora é a minha vez. O envelope estava no meu colo debaixo da mesa desde que ela sentou. Eu puxei ele para cima e coloquei entre nós. Papel pardo amarelado. A mesma caligrafia. A mesma tinta azul. Para Ren. Encontrei isso na parede do banheiro, eu disse. 3 dias antes de você chegar. Bridget olhou pro envelope. Depois para mim. Depois pro envelope de novo. Mas não tocou. Boa decisão. Instinto certo. Ela já estava entendendo que aquilo não era só uma carta, era uma peça que mudava toda a estrutura do que ela tinha acabado de me dizer. Abre, eu falei. Ela abriu. Dentro, 2 folhas. A letra da minha mãe. Escrita para mim. Atrás, 3 comprovantes de transferência bancária de 15 anos atrás, mostrando um depósito da conta de Loreta Calava e direto para a hipoteca. E por último, uma folha da minha mesa de desenho, com uma única frase na minha letra. Mãe pagou 40%. Bridget leu primeiro a carta. Os olhos dela foram indo devagar, linha por linha. Na metade da primeira página, a respiração já não era a mesma. No fim da segunda, ela tinha empalidecido. Não aquele branco dramático de filme. Era mais interno. Como se o corpo tivesse puxado o sangue de volta para algum lugar mais importante. Ela largou a carta. Pegou os extratos. Leu os números. Leu o nome da conta de origem. E olhou para mim. Minha mãe pagou parte da casa, 40% da entrada. O resto veio das minhas economias. A hipoteca, todas as 180 parcelas foram minhas. Ela engoliu seco.
Mas ela disse pra mim que você tinha feito tudo sozinha. Ela disse que cada centavo era seu. Ela disse isso pra mim também. Bridget ficou olhando para os papéis como se eles pudessem escapar da mesa. Os dedos dela pressionaram o papel com força, como se quisesse impedir que aquilo voasse embora. E isso aqui? Ela perguntou, tocando minha frase no final. Você escreveu isso ontem. Você leu minha carta, eu disse. Mostrei pra você para provar que ela fez uma promessa. E você tá usando isso para provar que ela mentiu. Eu dei de ombros. As duas coisas podem ser verdade. Silêncio. A geladeira fez um ruído baixo. Lá fora, um cortador de grama começou 2 casas adiante. Sons normais. Dentro daquela cozinha, nada mais era. Na sua carta está escrito que eu sabia. Que eu concordei com um acordo, Bridget disse. Olha para mim. Ela já estava olhando. Eu não sabia. Eu não concordei com nada. Não existia acordo nenhum. Não existia esse tal combinado. Existia uma mulher que escreveu 2 cartas para 2 filhas, e contou 2 histórias diferentes. A frase ficou no ar entre nós. Eu vi o impacto acontecer nela em camadas. Primeiro veio a confusão. Depois a negação rápida, quase automática, como um reflexo. Uma faísca atravessando o olhar, como relâmpago distante. E então veio o pior, o cálculo. Aquele momento em que alguém começa a refazer, mentalmente, cada decisão dos últimos meses porque uma única variável mudou tudo. Ela veio pra cá por causa daquela carta. Dirigiu quase 500 quilômetros. Tirou os filhos da rotina deles. Entrou na minha casa como se tivesse direito a cada canto. Escolheu quartos. Bebeu meu suco direto da caixa. Vestiu meu casaco. Tudo isso porque uma mulher morta disse que ela podia. E essa mulher mentiu. Você sabia? Bridget perguntou. A voz dela já tinha mudado. Menor. Esse tempo todo, desde que eu cheguei, você sabia? 3 dias, eu respondi. Eu sei há 3 dias. E mesmo assim você me deixou escolher quarto. Eu queria ver se você ia me falar por conta própria. Mas você não falou. Aquilo bateu fundo. Não foi grito. Não foi drama. Foi o tipo de impacto que vai direto no osso. Os olhos dela ficaram úmidos, não chorando ainda, mas naquele estado estranho entre resistência e queda, onde o orgulho ainda segura e já não tem força suficiente. Ela mentiu para nós duas, Bridget disse. Sim. Ela pegou os papéis de novo. Minha carta. Os extratos bancários. A carta dela. Tudo junto nas mãos, como se fossem mapas diferentes apontando para lugares diferentes, mas começando do mesmo endereço errado. E agora, ela perguntou. Agora a gente liga pro Warren, eu disse. A cabeça dela levantou na hora. Warren. Não pai. Não papai. Warren. Um nome que ela não ouvia na minha boca há anos. Um nome que, até 3 dias atrás, eu mantinha guardado no mesmo lugar das coisas que foram embora e não tinham mais direito de voltar. Por quê? Ela perguntou. Porque ele tem o resto da história. E porque a sua carta não é a única. E a minha também não. Ela deixou outras. Bridget virou o olhar para o buraco na parede do banheiro, visível dali da cozinha. O papelão tinha sumido. Só restava a abertura escura. Vazia. Quantas cartas existem? Ela perguntou. Essa, eu disse, é a pergunta certa. A videochamada levou 40 minutos para funcionar. Warren não sabia ligar a câmera. Bridget perdia a conexão do quarto de hóspedes. E quando finalmente os 3 apareceram na tela, já passava das 9 da noite. Ninguém fingia que aquilo era uma conversa comum. Warren estava no escritório em casa. Painel de madeira atrás dele. Uma luminária com vidro verde na mesa. Ao fundo, uma foto de um lago que podia ser qualquer lago. Phyllis não aparecia na câmera. Mas estava ali. No copo d'água cuidadosamente posicionado ao lado dele. Na organização excessiva do ambiente.
na forma como tudo parecia preparado para sustentar um homem que ia precisar explicar coisas que não queria explicar. Bridget estava sentada de pernas cruzadas na cama do quarto de hóspedes. O cabelo preso às pressas, o rosto inchado não de choro, mas daquele cansaço pesado que vem depois de passar horas inteiras desmontando a própria história por dentro. Jack já dormia atrás dela. Lily estava na casa da vizinha. Meu notebook estava aberto na mesa da cozinha, a mesma mesa onde o envelope tinha sido aberto horas antes. Os extratos bancários ainda estavam espalhados ali, como se ninguém tivesse coragem de recolher as provas de um julgamento que não tinha juiz. Ótimo, Bridget disse, encarando a tela. Terapia familiar por videochamada. Bem moderno da nossa parte. Ninguém riu, mas aquilo quebrou um pouco o ar pesado da sala. Warren, eu falei. A Bridget já sabe da entrada da casa. Ela sabe da carta na parede. Ela sabe que a mãe contou versões diferentes para cada uma de nós. Mas ela não sabe o que você me disse na terça-noite sobre o dinheiro dela. Do outro lado da chamada, Warren fechou os olhos. Abriu de novo. Foi um gesto curto, mas parecia de alguém que passou 22 anos carregando uma mala pesada e finalmente ia colocá-la no chão, só que na frente das pessoas que ela pertencia. Bridget, ele disse, eu enviei dinheiro para sua mãe todo mês. Não era só da casa. Bridget piscou devagar. Como assim? Não era só da casa? Depois do divórcio, sua mãe e eu fizemos um acordo. Eu mandava uma parte para vocês duas. A da casa ia direto para a hipoteca. A sua parte ia para a conta pessoal dela. Ela usava para a escola, suas atividades, suas aulas de dança, o seguro do carro quando você fez 16. Ela te dizia que era economia dela. Dinheiro guardado ao longo dos anos. Ele fez uma pausa. Mas não era economia dela. Era meu. Bridget ficou olhando para a tela, mas não exatamente para ele. O olhar dela parecia atravessar a imagem, o painel de madeira atrás dele, a luminária verde, o copo d'água encostado na mão. Ela não estava encarando um homem. Estava encarando um lugar. O lugar de alguém que ela passou 20 anos acreditando que tinha desaparecido. E agora percebia que ele nunca tinha ido embora de verdade. Só tinha sido apagado. Todo mês? Ela perguntou. A vida inteira? 16 anos, ele respondeu. Até sua mãe morrer. Silêncio. Bridget pressionou as mãos contra o rosto. Não era choro. Era contenção. Como se o corpo dela estivesse segurando alguma coisa grande demais para sair de uma vez. A versão da própria vida dela estava falhando no meio do caminho e agora exigia ser reescrita inteira. Então, a mãe não fez isso sozinha, ela disse. Não, Warren respondeu. Ela não fez. E eu também não fiz sozinho. Nem a Ren. 3 nãos. 3 versões. 3 filhas. E um pai que passou anos pagando em silêncio uma dívida que alguém sempre fez questão de esconder como se fosse mérito próprio. Quanto da nossa vida foi real? Bridget perguntou. A pergunta não era para ele. Era para algo maior. Algo que não ia responder. Warren passou a mão no rosto. O amor foi real, ele disse. Sua mãe amava vocês duas mais do que qualquer coisa. Isso nunca foi mentira. O dinheiro também era real, eu disse. E o silêncio. E as cartas. E a versão de você que ela contou para cada uma de nós. Tudo isso também era real. Warren se retraiu. Ele tinha esse direito. Não porque fosse o vilão, ele não era. Era um homem que tinha cometido um erro grave há mais de 20 anos e passou cada dia desde então pagando por ele na moeda que a ex-esposa escolheu. Mas merecer compreensão e merecer não sentir o impacto das próprias verdades não são a mesma coisa. Ele também tinha guardado segredo. Tinha visto as filhas crescerem acreditando numa história que ele sabia que não era inteira e ficou em silêncio. Aniversário após aniversário. Ano após ano. Porque uma mulher morta pediu isso, e porque a culpa dele era mais alta do que a coragem. A chamada terminou sem fechamento nenhum. Sem reconciliação. Sem promessas. Sem nada que parecesse final.
Só 3 pessoas em 3 telas diferentes, em 3 lugares diferentes, cada uma segurando um pedaço de uma verdade que só fazia sentido quando juntava tudo. Bridget fechou o notebook e foi dormir sem dizer boa noite. Warren disse: "Eu amo vocês, meninas." Eu respondi: "Boa noite, Warren." Não era a mesma coisa que retribuir. Mas era mais do que eu tinha dado a ele em 10 anos. A cozinha ficou escura. Os extratos continuavam em cima da mesa. O envelope estava vazio agora, só a casca de algo que já tinha sido tirado de dentro, um recipiente de uma verdade que não cabia mais ali. 22h15. O caminhão do Irving entrou na garagem sem aviso. Ele não mandou mensagem. Só apareceu. Instinto de carpinteiro. Me encontrou sentada na escada da frente. Sem casaco. O ar de abril estava frio o suficiente para lembrar que a gente tinha pele. "Quão ruim?" ele perguntou, sentando ao meu lado. Sem encostar. Só perto. Minha mãe pagou parte da casa. Meu pai pagou minha mãe. Minha irmã recebeu dinheiro do meu pai através dela. Ninguém nunca contou a verdade. E a mulher que organizou tudo isso está morta há 8 anos. Irving absorveu aquilo em silêncio. Ele tinha esse tipo de silêncio, não o vazio, mas o que trabalha por dentro antes de responder. Sentou como quem analisa madeira antes de cortar. Mede. Espera. Entende. No fim das contas, ele disse: "Ela tá errada sobre os quartos." Eu sei. Mas não tá errada sobre você. Aquilo me pegou. O que isso quer dizer? Você usa essa casa como armadura, Ren. Cada centavo meu. Cada cano, cada tomada, cada azulejo. Você construiu um muro com pagamentos de hipoteca, e mora atrás dele. Ele olhou para a rua por um segundo. A armadura é ótimo. Pausa. Até o dia em que você não consegue mais tirar. Algo dentro de mim cedeu. Não quebrou. Cedeu. Como uma fundação que racha antes de decidir se aguenta ou se desaba. Um som abaixo da linguagem. Mais fundo do que eu conseguia nomear. Ela disse que a mãe prometeu a casa para ela, eu falei baixo. E ela acreditou. E a sua mãe prometeu o que para você? Ele perguntou. Que cada centavo era meu. Ele deu um leve aceno. Mesma coisa. Versões diferentes. E ele estava certo. As 2 filhas tinham recebido uma chave do mesmo chaveiro. E as 2 chaves estavam cortadas errado. E, por anos, nós 2 tínhamos tentado abrir a mesma porta com ferramentas que nunca serviram. Irving colocou a mão no corrimão da varanda, se aproximou, mas não de mim, ficou ao lado, não em cima da minha mão. Um gesto de carpinteiro. Apoio sem invadir. Estrutura firme encostada em estrutura instável. A luz da varanda fazia aquele zumbido constante acima de nós. A lâmpada que eu mesma tinha instalado ainda funcionava. Algumas coisas que eu tinha construído eram reais. Nem todas. Mas algumas. E, por enquanto, isso teria que ser suficiente. Sexta-feira. A última manhã em que as coisas ainda podiam fingir que eram como eram. Bridget estava na mesa da cozinha quando eu desci. Sem panquecas. Sem suco direto da caixa. Só ela, um copo d'água e o rosto de quem dormiu mal e acordou pior. As crianças estavam na casa da June de novo. Bridget tinha ligado às 7h30, voz firme, e disse: "Você pode ficar com eles algumas horas? Eu e minha irmã precisamos conversar. Eu e minha irmã precisamos conversar." 5 palavras que pesavam mais do que qualquer frase que a nossa mãe já tinha escrito. Eu sentei na frente dela. A mesa estava vazia, exceto pelo copo nas minhas mãos. Dobrado. Do jeito que você dobra algo quando já decidiu que não vai mais voltar atrás. Vai acontecer assim, eu disse. O queixo dela subiu na hora. Defensivo. Pronto. Primeiro, você tem 30 dias. Isso não é punição. É prazo. Dentro desses 30 dias, eu te ajudo a achar um lugar. Eu vou com você ver casas.
Posso assinar junto, se precisar. Mas em 30 dias, você e as crianças vão estar num lugar que é de vocês. Eu não consigo pagar Duran sozinha, ela disse rápido. Então a gente resolve isso junto. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Segundo, eu continuei, o nome da nossa mãe não entra mais como argumento. Não aqui. Não entre nós. Nunca mais. Ela fez promessas que não tinha direito de fazer. Usando dinheiro que não era dela. O que ela te disse, o que ela escreveu, o que ela deixou no papel, acabou. As palavras dela não vão mais decorar essa casa. O rosto da Bridget endureceu. Ali estava a versão dela. A que organiza tudo. A que lembra de tudo. A que transforma cada detalhe da família em regra, tradição, sistema. Sem a nossa mãe, ela parecia estar tentando se orientar num lugar sem mapa. E terceiro, eu disse, se você quiser uma relação comigo de verdade, ela não começa porque você precisa de teto. Não começa porque ela te trouxe aqui. Não começa porque nossa mãe te mandou. Começa no dia em que você atravessar essa porta porque escolheu me ver. Porque você, Bridget Calavai, decidiu estar aqui. Essa é a única versão de irmã que eu aceito. Silêncio. Longo. Limpo. Incômodo. E então ela explodiu do jeito que ela sempre explodia quando não tinha mais controle, com lógica virando arma. Você quer falar de escolha? Ela disse, a voz subindo. A mãe te deu dinheiro. Sem ela você não teria nada. Essa casa? Foi ela que começou isso. A sua hipoteca tão sagrada. Ela assinou junto. Você quer mesmo me dizer que eu não tenho direito nenhum nisso? Ela construiu a base, Ren. Ela construiu a fundação e você só empilhou tijolo em cima e agora se chama de arquiteta. Era uma boa frase. Cortante. Inteligente o suficiente para machucar. O tipo de coisa que a nossa mãe teria aplaudido. E foi aí que alguma coisa dentro de mim mudou. Não quebrou. Não houve estalo. Estalo é perda de controle. Isso foi o contrário. Foi o momento em que eu fiquei fria. Aquela calma cirúrgica que não grita, não acelera, só observa. Você é quem está certa, eu disse. Sem a grana da nossa mãe, eu teria começado do zero. Exatamente onde você está agora. Segurei o olhar dela. E completei. E sabe de uma coisa? Eu teria ficado bem. Porque eu sei construir. Eu passei 15 anos provando isso. Você pode dizer o mesmo? Bridget ficou me encarando. A boca abriu, mas nada saiu. Não era raiva. Era outra coisa. Porque a pergunta era real. E ela sabia disso. E a resposta também. Não. E nós duas sabíamos. Eu não tô tentando te machucar, eu disse. Minha voz voltou daquele lugar frio. Mais quente agora, mas não suave humana. Eu tô tentando parar de ser a nossa mãe. Ela deu uma história para cada uma de nós. A sua era que sempre teria alguém para te segurar. A minha era que eu nunca precisaria de ninguém para me segurar. As duas histórias nos mantiveram longe uma da outra. As duas histórias foram criadas por uma mulher que não conseguia deixar as filhas serem honestas entre si, porque a honestidade era a única coisa que ela não controlava. Bridget passou a mão no rosto. Rápido. Como se estivesse com raiva das lágrimas por aparecerem sem pedir licença. Tem mais uma coisa, eu disse. Espera aqui. A caixa de joias ainda estava na bancada. Rosewood. Dobradiças de latão. O mesmo arranhão de 2006. Eu levei para a mesa e abri pela primeira vez em anos. Dentro não tinha joia nenhuma. Nem brincos. Nem colar de pérola. Nem pulseira de aniversário. Tudo isso tinha sido distribuído no funeral. O que tinha ali eram envelopes. 3. Selados. Endereçados. Um pra tia dela. Um pra June, a vizinha. E um simplesmente escrito, a quem possa interessar. Abriu da tia dela primeiro.
Li em voz alta. Era outra história. Nessa versão, a entrada da casa tinha vindo de uma herança do pai da nossa mãe. Nada de Warren. Nada de caso. Só uma mãe usando dinheiro de família para ajudar a filha. Bridget ouviu em silêncio. O rosto dela foi mudando. De confusão para reconhecimento. E depois para algo bem perto de enjoo. Abriu da vizinha. Nossa mãe dizia que sentia vergonha de aceitar ajuda, mas fazia isso pelas filhas. Quantas versões existem? Bridget sussurrou. Eu parei de contar na quarta. O último envelope eu não abri. Para quem possa interessar. Aquele era o que dizia qualquer versão que nossa mãe tinha preparado pro público em geral. Pro futuro. Pro último público imaginário dela, que um dia ainda se importaria com a narrativa que ela deixou para trás. Eu não precisava ler aquilo. Nenhuma de nós precisava. Segurei os 3 envelopes sobre a mesa. Olhei para Bridget. Ela me olhou de volta. E, pela primeira vez desde que tinha atravessado minha porta com 3 malas, 2 filhos e aquela certeza absoluta de que aquele lugar também era dela, eu vi alguma coisa mudar no rosto dela. Não era confiança. Não era direito. Não era medo. Era outra coisa. Era nossa mãe. E no instante seguinte, eu vi ela perceber que eu também tinha visto. Foi ali que ficou claro. Nós duas éramos filhas dela. Nós duas herdamos o mesmo talento, transformar vida em história. A única diferença era qual versão tinha sido contada para cada uma de nós. Eu fui até o fundo da casa. Bridget veio atrás. O espaço da fogueira que o Irving tinha feito no verão passado ainda estava lá, cercado por pedras compradas na loja da Gas Road. Sem pensar muito, eu joguei os envelopes no fogo. Risquei um fósforo. O papel pegou rápido. Encolheu. Escureceu. Virou cinza. Bridget ficou ao meu lado. Perto o suficiente para encostar no meu ombro. Mas não encostou. Ela nunca encostava completamente em ninguém. Ela não parava de inventar histórias, Bridget disse baixo. Nem depois de morta. O último pedaço do último envelope se desfez. A cinza subiu com o vento e desapareceu. Vai ficar tudo bem? Ela perguntou. A resposta honesta era simples, eu não sei. A resposta da nossa mãe seria, claro, querida. A minha resposta ficou no meio disso tudo. Eu não sei, eu disse. Mas sei uma coisa. A próxima história dessa família não vai ser dela. Vai ser nossa. O fogo diminuiu. A cinza assentou. E pela primeira vez em uma semana, a casa atrás de nós voltou a ser só uma casa. Madeira. Tijolo. Fio. 15 anos de pagamento. Nada escondido nas paredes. Nada prometido de um túmulo. Só cômodos. Só espaços que ainda precisavam ser decididos. 30 dias não é muito tempo. Não é suficiente para curar nada. Mas é suficiente para começar. Bridget encontrou um apartamento no segundo andar de uma casa antiga na West Boulevard. 2 quartos. Um banheiro. Uma cozinha pequena demais. E uma varanda virada para um estacionamento. Não era bonito. Não era grande. Mas tinha um detalhe que mudava tudo. O nome dela estava no contrato. Só o nome dela. Sem mais ninguém. Dia da mudança foi num sábado. Irving levou a caminhonete. June trouxe sanduíches. Lily carregou uma caixa escrita minhas coisas em letras tortas de giz de cera. Jack carregou um coelho de pelúcia e se recusou a soltar, nem para ir ao banheiro. Não tinha muita coisa para levar. As 3 malas viraram 4 caixas. Uma comoda usada do Habitat Restore. E um jogo de pratos comprado num brechó da Ninth Street. Bridget ficou no meio da sala vazia do novo apartamento. Girou devagar. Braços soltos. Como se estivesse tentando entender se cabia dentro da própria vida. É pequeno, ela disse. É seu, eu respondi. Essa é a diferença. Ela me olhou.
Algo passou entre nós que não era perdão, nem raiva, nem amor exatamente, mas algo mais antigo do que qualquer um dos três. Reconhecimento. O olhar de duas pessoas que sobreviveram à mesma casa e só agora começavam a entender que tinham vivido versões diferentes dela. De volta ao meu lugar, sozinho pela primeira vez em um mês, eu caminhei pelos cômodos. O quarto de hóspedes estava vazio. Bridget tinha arrumado a cama antes de ir embora, lençóis esticados com os cantos perfeitos, do jeito que nossa mãe ensinou às duas. As toalhas estavam dobradas sobre a cômoda. O armário estava vazio, exceto por um cabide esquecido, ainda segurando o formato de algo que já não existia mais. O banheiro estava pronto. Irving tinha me ajudado a colocar o novo piso na semana anterior, um cinza quente que não lembrava em nada o verde hospitalar que havia ali antes. A parede estava lisa, rebocada, lixada, pintada, sem buraco, sem papelão, sem envelope escondido, só uma parede fazendo o que uma parede deve fazer, sustentar tudo sem esconder nada. Fiquei ali por um minuto, com a palma da mão encostada na superfície ainda fria da tinta, sólida, limpa. Depois fui até a sala e tirei a fotografia da parede. Aquela da nossa mãe que ficava acima da estante desde o dia em que me mudei. Loretta Calavai, 43 anos, no quintal daquela mesma casa, segurando um copo de limonada e sorrindo para quem quer que estivesse atrás da câmera. Ela parecia feliz. Parecia gentil. Parecia alguém capaz de esconder um envelope dentro de uma parede ou escrever 4 versões diferentes da verdade para 4 pessoas diferentes. O prego ficou. O porta-retrato eu guardei no armário. No lugar dele, pendurei uma foto que encontrei numa caixa de sapatos no sótão 2 semanas antes, enquanto procurava outra coisa. 2 meninas na varanda. Ren, talvez com 6 anos. Bridget, talvez com 3. E atrás delas, meio fora de foco, um homem de mangas arregaçadas e o nariz queimado de sol, com uma mão no ombro de cada filha. Warren, antes de tudo, antes do caso, do silêncio, das cartas e dos 22 anos de cheques assinados para uma mulher que nunca o deixaria ser visto. A foto não era perfeita, estava um pouco estourada e alguém tinha dobrado o canto em algum momento, mas todo mundo ali era real. Sem versões, sem encenações, só uma família numa varanda, ainda sem saber o que fariam uns com os outros. Deixei ali, torta do jeito que fotos antigas costumam ficar. Irving provavelmente endireitaria depois, ele sempre endireitava as coisas. Naquela noite, Bridget voltou. Não com malas, não com crianças, apenas ela, batendo na porta como visitante, o que de certa forma agora ela era, o que talvez sempre devesse ter sido. Sentamos na varanda, 2 cadeiras, 2 cafés. O carvalho projetava sombras pelo jardim. Você está com raiva de mim? Ela perguntou. Eu estou com raiva da nossa mãe junto com você. Eu só estou cansada. Ela sentiu e tomou um gole do café. O apartamento tinha um vazamento no banheiro, ela disse, embaixo da pia. Eu vou lá ver isso amanhã. Não precisa. Eu sei. Mesmo assim eu vou. Era uma coisa pequena, um vazamento embaixo da pia. Esse tipo de problema que parece simples de resolver se você sabe o que está fazendo, e impossível se não sabe. Bridget não sabia. Nunca tinha precisado saber. Nossa mãe tinha garantido isso, do mesmo jeito que tinha garantido que eu nunca precisasse pedir ajuda. 2 filhas, 2 gaiolas, ambas disfarçadas de cuidado. Eu coloquei a mão no bolso e tirei uma chave. Latão novo, cortado naquela mesma tarde na loja da Guest Road. Chave reserva, eu disse. Do seu apartamento, caso você se tranque para fora. Bridget pegou, virou na palma da mão, olhando como quem encara algo pequeno que, mesmo assim, pesa mais do que deveria. Obrigada, ela disse. Não perde. Só fiz uma. Ela fechou a mão em volta da chave, guardou no bolso da jaqueta, fechou o zíper, e pela primeira vez desde que tinha entrado na minha casa com 3 malas, 2 crianças e a certeza silenciosa de que aquele espaço também era dela, Bridget Calavai tinha algo que era só dela. Depois que ela foi embora, fiquei mais um tempo na varanda. O café esfriou, as luzes da rua acenderam, um casal passou discutindo baixinho sobre quem ia cozinhar. Peguei o celular, abri uma nova mensagem e escrevi 5 palavras para um contato salvo como Warren, eu sei agora. Ainda não estou pronto. Enviei.
Em Roanoke, numa casa com painéis de madeira e uma luminária verde, Phyllis viu a mudança no rosto dele quando o telefone vibrou. As meninas? Ela perguntou. Ele assentiu. Não respondeu. Deixou o celular na mesa e ficou olhando pela janela, para um céu que era o mesmo céu sob o qual as filhas dele estavam 4 horas ao sul, numa casa que ele ajudou a sustentar, mas nunca pôde reivindicar. Na minha varanda, o telefone ficou quieto. Nenhuma resposta. E tudo bem. Tem coisas que não precisam de retorno imediato, só precisam ser ditas. A casa estava em silêncio. O mesmo telhado, os mesmos degraus, a mesma estrutura que eu tinha reconstruído com Irving na primavera anterior. Por dentro, as paredes estavam pintadas, o piso era novo, e a foto acima da estante já não mostrava uma pessoa sozinha. Nada escondido, nada prometido, nada devido. Quem já precisou reconstruir uma vida em cima de uma verdade que não era toda sua sabe que isso cobra um preço. E, ao mesmo tempo, sabe que existe uma espécie de liberdade estranha nisso, há de finalmente lidar com o que é real, mesmo que venha misturado com tudo o que foi omitido. Às vezes, o que chamaram de proteção era só controle com um outro nome. E descobrir isso não simplifica nada, só muda o peso das coisas que você carrega.